Oi, Caleb, boa tarde para você, boa segunda-feira, boa semana para você que está aí do outro lado ligado com a gente no BG. Vamos nessa, gente, olha só, diante de um bom público, ontem, domingão, lá na Arena da Amazônia, em Manaus, o Brusque ficou no 0-0 na partida de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, a decisão valendo taça, valendo troféu, ficou para o próximo domingo no estádio Augusto Bauer. Vamos ver como foi? Quase 25 mil torcedores na Arena da Amazônia para o jogo de ida da final da Série C. O Brusque não sentiu a pressão e partiu para cima do Amazonas. Com menos de um minuto de jogo, a boa trama de ataque terminou com um chute fraco de Guilherme Queiroz. Os donos da casa responderam com o seu melhor jogador, Sassá, que bateu fraco aos 8 e que não chegou a tempo aos 14. Aos 19, ele chutou com o endereço certo, mas com desvio, a bola foi para fora. O Brusque não se abateu e respondeu aos 24. Gemerson serviu o Dentinho, que bateu na rede pelo lado de fora. O chute de Sassá ia entrando, mas Everton Alemão tira de peito. O Wallace enche o pé para afastar. No segundo tempo, o Brusque voltou pressionando e criou as primeiras chances, mas também tomou sustos. Aos 22, Matheus Nogueira salvou a tentativa de Igor Monte e aos 33, ele parou a cobrança de falta de Patrick. Um minuto depois, foi a trave que ajudou, parando a tentativa da equipe amazonense. E aos 41, tome pé alto, imprudência de Luiz Henrique, cartão vermelho direto e Brusque com um a menos. Nos minutos finais, o Amazonas até pressionou, mas o primeiro capítulo da final ficou mesmo em 0-0. A gente sai com esse empate de extremamente importância, né? O jogo da volta, a gente sabia a dificuldade que nós ia enfrentar aqui. Depois a gente ficou com um a menos ali no final do jogo do segundo tempo. A equipe soube suportar bem. Agora é pegar a viagem de volta aí e decidir o jogo em casa. Com o 0-0 no placar, ninguém tem vantagem para o jogo de volta no próximo domingo no Augusto Bauer. Quem vencer no tempo normal será o campeão. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Ninguém superou ninguém. É isso aí, jogo com cara de final, de decisão de Campeonato Brasileiro, placar em aberto 0-0, então decisão para o próximo domingo no estádio Augusto Bauer. Tanto o Brusque quanto a equipe do Amazonas já estão na Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, mas claro, querem o título, né? Querem o troféu para fechar bem essa campanha. Então no próximo domingo o Augusto Bauer vai sediar a grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. E ainda falando sobre esse jogo, Manaus e todo o estado do Amazonas têm sofrido e muito com as queimadas na região amazônica. Outubro já é o pior da história em números de queimadas no estado. Foram mais de 500 focos por lá, que, claro, acabam comprometendo a qualidade do ar no estado. Essa situação, somada ao calor intenso, fizeram os jogadores do Brusque ter problemas de saúde antes da partida. O Luizinho Lopes falou sobre isso. Veja. Pensando muito nessa questão de calor, né, desse clima que abafa bastante, nós estamos vindo de um ambiente totalmente diferente, né? Um ambiente com muito frio, com muita chuva e tal, enfim. Alguns dos nossos jogadores tiveram alguns que passaram mal durante a concentração, né? Tivemos alguns atletas que se desidrataram, sim, já aqui, né? Alguns jogadores passaram mal, quase que metade do elenco, né? Febre, vômito, diarreia, fumaça também. Então, assim, eu estava muito preocupado com isso quando eu percebi que um ou outro eu não mexi, porque os jogadores, talvez, uma coisa até que eu me responsabilizo por isso, quando eu faço as 3 mudanças, eu faço mais para trocar energia, o nosso grupo é forte. E não porque o nosso time não estava bem, talvez a gente estava no melhor momento e eu acabo me culpando com isso, mas depois que você faz as trocas, né, fica mais fácil falar. Os jogadores entraram bem, talvez o que dê essa impressão que a nossa equipe parou de jogar, mas isso é quando a gente perdeu a menos, aí sim a gente montou um 4-4-1, baixou mais o bloco, o Amazonas se empolgou, a torcida se animou novamente, e a gente passou quase 14 minutos com a menos, mais baixo, jogando menos, então dessa impressão que no segundo tempo a gente sofreu mais. Brasil, um país continental com seus climas extremos, né? Aqui na região sul do Brasil, a nossa região, Santa Catarina, sofrendo com as inundações, com as enchentes, e Manaus, a região amazônica, claro, sofrendo também com toda essa situação da fumaça causada e proporcionada pelas queimadas na Amazônia. Ainda bem que tudo bem com os jogadores do Brusque, passaram mal aí antes da partida contra o Amazonas e trouxeram esse 0-0 agora para decidir em casa. Que bom, tá tudo bem com o pessoal. Copa Santa Catarina. A 7ª rodada começou no sábado com um empate em 0-0 lá no Clássico da Linguiça entre Concórdia e Chapecoense no oeste do estado.
E ontem aqui em Itajaí, de bonito nesse jogo, só essa imagem aí, né? Porque só não foi 0-0, minha gente, porque o zagueirão Ramon, do Internacional de Lages, você vai ver na sequência da jogada aí, deu uma força e marcou contra, nesse duelo contra o Marcílio Dias aqui ontem no Gigantão. Melhor para o Marinheiro, que venceu por 1-0 e mesmo sem grandes atuações nessa Copa Santa Catarina, chega ao segundo lugar, faltando 2 rodadas para o final da primeira fase. A Copa Santa Catarina é isso aí mesmo, né? Sem grande brilho técnico, sem aquela grande técnica, aquela grande qualidade. O Marinheiro tem que ser pragmático e ter que ter um pouco de sorte também para chegar a essa final. Isso que aconteceu ontem, né? Tá aí, ó. Você vai ver na sequência do lance, ó. Juninho Tardelli encobriu, o zagueirão tentou tirar e o goleiro estava adiantado, ó lá. Morreu no fundo do gol. Marcílio Dias 1, Inter de Lages 0 aqui em Itajaí. Saiu ali o jogador do Marinheiro comemorando para a festa. Na próxima rodada, então, o Marcílio Dias encara o Figueirense sábado lá no Orlando Scarpelli, na cidade de Florianópolis. Com esse gol contra, então, Marcílio Dias chegando ao segundo lugar na Copa Santa Catarina. O legal dessa Copa Santa Catarina é que vale, claro, a vaga na Copa do Brasil, porque a gente sabe que, tecnicamente, a competição tem deixado e muito a desejar nos últimos anos. Mas tá aí, Marinheiro pragmático, a promessa do Vaguinho Dias é até que a equipe ganhe mais entrosamento, ganhe mais qualidade a partir da fase decisiva. Muito bem. Ainda falando de Marinheiro, a garotada da categoria Sub-17 venceu ontem o Juventus de Jaraguá do Sul por 2-1. Esse jogo foi no CT do Barra e tá aí, ó, garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Santa Catarina da categoria. O Iago e também o Giuseppe marcaram os gols do time treinado pelo técnico Schwenk. Vitória do Marinheiro, então, para cima do Juventus, classificado aí para a próxima fase da Copa Santa Catarina Sub-17. Para terminar, Caleb Moreno, com notícia legal que vem aqui da nossa região, a equipe de Penha voltou lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com 2 ótimos resultados na disputa do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar. Composta por 6 atletas, 2 deles voltaram com medalhas, o Benjamin Matos, que foi bronze no Sub-6, e a Mariana da Costa, com uma prata no Sub-13. Parabéns à dupla, parabéns à equipe de Penha por essa conquista, então, no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar. A gente se vê amanhã, tem mais esporte para todo mundo aqui no BG.